Você já reparou que quando alguém fala em Irã, a primeira imagem que vem à cabeça costuma ser de um lugar fechado, perigoso, cheio de restrições? É quase automático. Muita gente associa o Irã a terror, guerra, ou então acha que é igualzinho à Arábia Saudita, com deserto sem fim e leis rígidas. Só que essa visão não mostra a realidade inteira. O Irã é muito mais complexo do que parece e carrega uma história que o mundo costuma simplificar demais. E é por isso que hoje, no Belo Mundo, a gente vai abrir essa caixa preta. Vamos entender como um dos povos mais antigos do planeta acabou ganhando a fama de ser o país mais mal entendido do mundo. Número 1. Localização e dados geográficos. Antes de entender por que o Irã é tão mal interpretado, a gente precisa situar esse país no mapa. E ele está num ponto estratégico que sempre chamou a atenção do mundo. Esse país fica no sudoeste da Ásia, bem no coração do que chamamos de Oriente Médio. Faz fronteira com vizinhos conhecidos: Iraque e Turquia a oeste, Afeganistão e Paquistão a leste, além de Azerbaijão, Armênia e Turcomenistão ao norte. Para completar, ainda encosta em dois mares que são vitais para a economia e para os conflitos da região: o Mar Cáspio, que é o maior lago do mundo, e o Golfo Pérsico, rota estratégica por onde passa boa parte do petróleo exportado globalmente. E não estamos falando de um país pequeno. O território iraniano tem mais de 1.600.000 km². Para comparar, é quase o dobro da França, o que por si só faz dele o segundo maior país do Oriente Médio, atrás só da Arábia Saudita. A população também impressiona. São mais de 85 milhões de habitantes. A maior parte vive em cidades grandes como Teherã, a capital e centro político do país, mas também em lugares históricos como Isfahan, Shiraz, Tabriz e Mashhad, que além de populosas, são cidades cheias de cultura e importância religiosa. Outro detalhe curioso: o Irã é um território cercado de montanhas. De norte a sul, cordilheiras atravessam o país. E entre esses relevos ficam dois desertos extremos, o Dasht-e-Kavir e o Dasht-e-Lut. Esse último já foi registrado por cientistas como um dos lugares mais quentes da Terra, com temperaturas que passaram dos 70 graus Celsius. Ou seja, o Irã é enorme, diverso e cheio de contrastes geográficos. Montanhas, desertos, mares e cidades modernas dividem o mesmo espaço. E é nesse cenário que nasceram civilizações milenares que moldaram a identidade persa. Um detalhe essencial para entender por que esse país não pode e não quer ser comparado com os vizinhos. Número 2. História. Muito antes das imagens de véus e ayatolás, essa terra já tinha sido o centro de um dos impérios mais poderosos da antiguidade. No século VI a.C., nasceu o Império Persa, fundado por Ciro, o Grande. Sob o comando dele, o território se estendia do Egito até a Índia. Não era só tamanho. Era um império organizado, com estradas ligando regiões distantes e uma política de tolerância religiosa que impressionava até os inimigos. Depois de Ciro, vieram outros reis importantes, como Dário e Xerxes, mas o tempo trouxe invasões. Gregos, árabes, mongóis e otomanos passaram por lá. Cada um deixou sua marca, mas a identidade persa nunca se apagou. Tanto que, até o início do século XX, o mundo ainda chamava esse país de Pérsia. O nome Irã só ganhou uso oficial em 1935. No século XIX, a situação ficou complicada. O território virou alvo da disputa entre o Império Russo e o Império Britânico. Essa briga, conhecida como o Grande Jogo, era uma corrida pelo controle da Ásia Central, e a Pérsia acabou perdendo terras e autonomia nesse processo. Já no começo do século XX, aconteceu a Revolução Constitucional, uma tentativa de limitar o poder absoluto do rei persa, o chamado Shah. Foi a primeira vez que se tentou criar um parlamento e uma constituição moderna. Só que essa experiência não durou muito, porque enfrentou resistência e golpes de
Em 1925, um militar chamado Reza Shah Pahlavi assumiu o poder e fundou uma nova dinastia. Ele queria transformar o país em uma nação moderna. Construiu estradas, abriu universidades, incentivou a indústria e tentou mudar costumes tradicionais. Depois dele, quem assumiu foi o filho, Mohammad Reza Pahlavi, que ficaria conhecido como o último Shah. Sob os Pahlavi, principalmente entre as décadas de 50 a 70, o país parecia cada vez mais ocidentalizado. Teherã tinha cinemas lotados, moda com minissaia, carros importados e universidades cheias de jovens. Mas isso tinha um preço. A modernização era autoritária, não distribuía os lucros do petróleo e deixava a maior parte da população de fora. Enquanto uma elite vivia cercada de luxo, milhões seguiam pobres e sem voz. E foi desse caldo que nasceu a insatisfação que explodiria. Número 3. A Revolução Islâmica. Em 1979, a insatisfação que vinha se acumulando há décadas virou revolução. Protestos tomaram as ruas, o regime perdeu apoio e o último Shah acabou fugindo do país. No vácuo desse poder, a figura que emergiu foi a de Ruhollah Khomeini, um ayatollah, título máximo dentro do islamismo xiita, dado apenas a religiosos de grande prestígio. Khomeini já era conhecido por criticar a monarquia e denunciar a influência dos Estados Unidos. Por causa disso, passou anos preso e depois exilado. Mesmo de fora, suas mensagens circularam em fitas e panfletos, alimentando a resistência. Quando voltou ao Irã, foi recebido por uma multidão impressionante em Teherã. Era o símbolo da virada. A monarquia dava lugar a um regime totalmente novo. Nascia a República Islâmica do Irã. A nova Constituição criou a figura do líder supremo, sempre um ayatollah, com poder acima de presidente, parlamento e exército. Ou seja, o clero xiita passou a ter a palavra final em todas as decisões do país. As mudanças vieram rápido. O álcool foi proibido, o uso do véu tornou-se obrigatório para as mulheres e a lei islâmica passou a guiar tribunais, escolas e a vida cotidiana. No cenário internacional, o Irã rompeu alianças com o Ocidente e adotou uma postura de enfrentamento. De repente, o país que antes era visto como um aliado modernizador passou a ser encarado como inimigo. Foi nesse momento que nasceu a imagem internacional de um Irã fechado, perigoso e dominado por religiosos. Só que essa visão não explica toda a realidade, porque, ao contrário do que muita gente pensa, o Irã não é um país árabe, e essa diferença muda tudo. Número 4. Persas versus árabes. Um dos maiores mal-entendidos sobre o Irã é achar que ele é mais um país árabe do Oriente Médio. Só que essa é a primeira confusão. A maior parte dos iranianos não é árabe, e sim persa. Isso significa uma língua diferente, uma cultura própria e até uma origem étnica distinta. O idioma oficial é o Farsi, também chamado de persa moderno. Ele usa um alfabeto parecido com o árabe, mas a gramática e o vocabulário são de outra família linguística, a mesma de idiomas como o português e o inglês. Na prática, um iraniano não entende automaticamente um árabe, e vice-versa. Esse detalhe linguístico mostra algo maior. O Irã carrega uma herança que vem do Império Persa, com tradições milenares, literatura própria e até calendário diferente. Enquanto os países árabes seguem o calendário islâmico lunar, no Irã, o Ano Novo é o Nowruz, celebrado no equinócio da primavera, uma festa de raízes pré-islâmicas. Além da identidade cultural, há outra diferença crucial: a religião. O Islã é majoritário tanto no Irã quanto nos países árabes, mas a divisão interna faz toda a diferença. Cerca de 90% dos iranianos seguem o xiismo, uma vertente minoritária no mundo islâmico. Já na Arábia Saudita,
e na maior parte dos países árabes, predomina o sunismo. Essa divisão nasceu lá atrás, de uma disputa sobre quem deveria liderar a comunidade muçulmana após a morte do profeta Maomé. Com o tempo, virou muito mais que uma questão teológica. Moldou práticas, rituais e até sistemas políticos diferentes. E aí entra outra diferença que muita gente não percebe. O Irã, desde 79, é uma república islâmica. Tem presidente, parlamento, eleições, limitadas, é verdade, mas existem. Por cima disso tudo, está o líder supremo, que é quem dá a palavra final. Já a Arábia Saudita é uma monarquia absoluta. Lá não tem eleição. O rei é quem manda, apoiado por uma interpretação ultraconservadora do islamismo sunita chamada wahhabismo. Ou seja, apesar de dividirem a mesma região e a mesma fé islâmica, o Irã e seus vizinhos árabes seguem caminhos bem diferentes. E é por isso que essa nação não aceita ser colocada no mesmo balaio que os países árabes como a Arábia Saudita. Porque a origem deles é outra, o povo é outro, e a história também. Aliás, além de diferentes, os dois são rivais históricos e disputam influência no Oriente Médio até hoje. Número 5. Costumes quebram estereótipos. Se tem um jeito de mostrar como o Irã é mal interpretado, é olhando para os costumes do dia a dia. Muita gente imagina um país todo igual à Arábia Saudita, mas a realidade persa é cheia de particularidades. Um bom exemplo é o Ta'aruf. É uma espécie de etiqueta social iraniana que pode deixar qualquer estrangeiro perdido. Funciona assim: alguém te oferece alguma coisa, um chá, uma carona, até um produto numa loja. Mas nem sempre a oferta é para valer. Faz parte do ritual recusar e insistir várias vezes até que fique claro se é um gesto de cortesia ou uma proposta real. Para os iranianos, isso mostra respeito e educação. Para quem não conhece, pode parecer confuso ou até falso, mas é simplesmente parte da cultura. Outro costume único é a forma de celebrar o Nowruz, o Ano Novo Persa. Ele acontece no equinócio da primavera, em março, e tem origem em tradições bem mais antigas que o Islã. As famílias montam a chamada mesa Haftsin, cheia de objetos que simbolizam prosperidade, saúde e renovação. É uma festa alegre, com encontros familiares, comidas típicas e até fogueiras. Nada parecido é celebrado nos países árabes vizinhos. Até mesmo nas regras rígidas existem diferenças. Por exemplo, no Irã, as mulheres são obrigadas a usar véu em público, mas geralmente combinam roupas coloridas, lenços e casacos modernos. Não é a mesma cena das cidades sauditas, onde o uso da abaia preta e do niqab ainda é muito mais comum. Além disso, as iranianas sempre puderam dirigir carros, algo que só foi liberado para as mulheres sauditas em 2018. E quando a gente fala em educação, vem outra surpresa. As universidades iranianas estão cheias de mulheres. Elas representam mais da metade dos estudantes em várias áreas, inclusive em cursos de medicina, engenharia e ciências. Isso desmonta o estereótipo de que a mulher iraniana é totalmente excluída da vida pública. Mas é claro que não é só flores. Existe no país a chamada Polícia da Moral, que fiscaliza o cumprimento de regras islâmicas, principalmente no vestuário feminino. As mulheres precisam cobrir o cabelo e usar roupas largas em público, e quem descumpre pode ser advertida, multada ou até presa. É absurda às vezes, mas perto de outros países, é um baita avanço elas poderem pelo menos estudar e participar da vida social do país. A cena cultural também é um reflexo dessa dualidade. Filmes iranianos ganham prêmios em festivais internacionais. Artistas plásticos expõem fora do país. Músicos criam estilos alternativos mesmo sob censura. Por fora, parece um país fechado. Por dentro, a juventude cria, se expressa e busca formas de estar no mundo. Número 6. Curiosidades pouco conhecidas. Se até aqui já deu para ver que o Irã não cabe nos rótulos prontos,
Espera até conhecer algumas curiosidades que quase ninguém associa a esse país. Como a gente já falou lá no início do vídeo, quem olha de fora costuma imaginar só desertos e calor escaldante. Mas a realidade é bem mais diversa. Perto de Teherã, nas montanhas de Alborz, existe uma das áreas de esqui mais famosas do Oriente Médio. Estações como Dizin e Shemshak, inauguradas ainda na década de 1960, recebem turistas locais que descem as pistas de snowboard e esqui como se estivessem nos Alpes. Difícil acreditar que isso acontece no mesmo país que, para muitos, é sinônimo apenas de areia e mesquitas. Outra surpresa está na culinária. A cozinha iraniana é rica em ervas, especiarias e combinações inusitadas. O prato chamado fezenjan, por exemplo, mistura frango com molho de nozes e romã, num sabor agridoce que não tem nada a ver com a culinária árabe tradicional. Até o arroz tem papel especial. O tardig, aquela crosta dourada e crocante do fundo da panela, é considerado a parte mais nobre da refeição. E não dá para esquecer das lendas. A mitologia persa sobrevive em obras como o Shahnameh, conhecido como o Livro dos Reis. Ele foi escrito no século X por Ferdowsi, um dos maiores poetas da história do Irã. São contos de heróis, monstros e reis que até hoje fazem parte da identidade nacional. A poesia, aliás, é quase um patrimônio nacional. Hafez, poeta do século XIV, é reverenciado até hoje. Muitos iranianos têm seus livros em casa e consultam seus versos como forma de conselho espiritual. Outro nome famoso é Rumi, do século XIII, cujos poemas místicos atravessaram fronteiras e ainda estão entre os mais lidos no Ocidente. Esse refinamento cultural também aparece nos tapetes persas. Cada região do país tem seu estilo, com padrões que contam histórias e técnicas passadas de geração em geração. Um tapete desses pode levar anos para ser concluído e é considerado uma verdadeira obra de arte. E claro, não dá para esquecer do zoroastrismo. Antes mesmo da chegada do Islã, os persas seguiam essa religião baseada na luta entre o bem e o mal, com rituais que ainda sobrevivem em pequenas comunidades. Ela influenciou tradições posteriores, incluindo o judaísmo e o cristianismo. Esse conjunto de poesia, arquitetura, artesanato e religião antiga explica por que os iranianos têm tanto orgulho da identidade persa. Mostra que a cultura do país vai muito além da religião e que suas raízes bebem em fontes milenares. Número 7. Política externa e o estigma internacional. A vida dentro do Irã tem seus altos e baixos. Não é fácil, mas também não é o pesadelo que a gente imagina aqui fora. Só que a imagem que circula pelo mundo quase sempre mostra só o lado mais pesado. E claro que isso não aconteceu por acaso. O Irã não ganhou essa fama à toa. Houve episódios que marcaram a história e ajudaram a moldar essa imagem. Um dos mais lembrados foi a crise dos reféns em Teherã. No fim de 1979, estudantes iranianos invadiram a embaixada dos Estados Unidos e mantiveram 52 diplomatas americanos como reféns por mais de um ano. O caso foi transmitido no mundo inteiro e consolidou a ideia de um Irã hostil. Depois vieram outros fatores: o rompimento com Washington, a guerra contra o Iraque na década de 1980, um conflito sangrento que durou 8 anos, e, mais tarde, as polêmicas em torno do programa nuclear, acusado de esconder planos para produzir armas atômicas. Tudo isso alimentou sanções, isolamento econômico e uma narrativa internacional de desconfiança. Só que essa visão externa quase nunca mostra o contexto. O Irã vive cercado de rivais e, desde a Revolução, enxerga sua segurança como prioridade. Enquanto a Arábia Saudita se apoia nos Estados Unidos, o Irã construiu uma política de resistência. Apoia grupos xiitas em países vizinhos e tenta ampliar sua influência na região. Isso reforçou a rivalidade com as monarquias árabes do Golfo e com Israel e colocou o país em confronto direto com o Ocidente. O problema é que,
No imaginário de boa parte do mundo, essas disputas políticas viraram um rótulo cultural. O Irã passou a ser associado apenas a bombas, protestos e extremismo, como se fosse um bloco único e fechado. E é aí que nasce o mal-entendido. Porque o que quase nunca aparece é o outro lado. A juventude conectada, a herança persa, a vida cotidiana feita de altos e baixos. O que chega aqui fora é só a ponta do iceberg. Crises, ameaças e rivalidades. O que fica escondido é a complexidade de uma sociedade que vai muito além da política externa. Afinal, toda moeda tem seus dois lados, certo? E assim a gente encerra nossa viagem. Agora me diz, depois de conhecer tudo isso, a sua visão sobre o Irã mudou? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo. Até a próxima!